A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo ao nosso curso de elaboração e execução de Escola Bíblica de Férias. Essa é a videoaula parte 3. Nós já falamos o que é uma IBF, você já sabe que é uma estratégia de evangelização e discipulado de crianças. Falamos um pouquinho da história da irmã Elisa Reis, uma mulher apaixonada pelo ministério infantil que criou um trabalho tão lindo para alcançar crianças para o reino. E agora nós vamos falar sobre como elaborar e executar a tua escola bíblica de férias. Pastor Rogério, meu coração está ardendo, eu quero pôr a mão na massa, eu quero fazer diferença na vida das crianças, eu quero fazer algo para o reino. Então agora é o momento de você aprender a elaborar e executar a escola bíblica de férias. Nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos da escola bíblica de férias. Pastor, eu vou elaborar uma IBF, o que ela precisa conter? Nós falamos que da irmã Elisa Reis, ela colocou artesanato, ginástica e muitas coisas, mas a escola bíblica de férias atual, ela mudou um pouquinho, então nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos da escola bíblica de férias. Primeiro elemento que precisa ter na tua escola bíblica de férias, louvores. Então você vai usar os louvores para falar de Deus através da música, ensinar as crianças os louvores que adoram ao Senhor. Então você vai usar a música para ensinar as crianças. Primeiro, não muitos louvores, então você não precisa ter 10, 20 louvores. Nós falamos que a escola bíblica de férias é um discipulado intensivo, então é um período muito curto para a gente trabalhar muito forte uma temática no coração da criança. Então escolhe uns 4, 5 louvores no máximo para você fazer esse trabalho. Lembrando que como a escola bíblica de férias é um trabalho de evangelização e discipulado de crianças, muitas vezes as crianças não conhecem os louvores. Então o que você vai fazer? Prepare a letra dos louvores, faz cartaz, usa data show, usa televisão, mas prepara a letra dos louvores para as crianças. Outra coisa importante, como é que eu uso o louvor com as crianças? Os primeiros louvores do começo do trabalho, você usa louvores bem alegre, bem agitado, para animar as crianças. Perto da palavra, você vai trazer um louvor mais tranquilo, preparando o coração da criança para receber a palavra. E no final, você pode terminar com um louvor bem alegre, com coreografia, porque é uma festa que está terminando. Então, você vai usar os louvores. Outro elemento essencial da escola bíblica de férias, memorização de versículos. Então, toda lição bíblica que você for ministrar para as crianças, faça com eles a memorização do versículo. Então, tem um versículo básico para eles guardarem no coração. Pode fazer brincadeira, pode recompensar quem guardar os versículos de toda a EBF. Você pode ser bem criativo, mas precisa ter versículos de memorização. Outra coisa importante, a lição bíblica. Como é uma escola bíblica de férias, você precisa ter uma lição bíblica. Eu já fui em lugares que a escola bíblica de férias se esqueceu da parte da lição bíblica, fez recreação, deu algodão doce, alugou brinquedos, mas esqueceu do mais importante, a palavra de Deus. Então você vai precisar ter sempre uma lição bíblica. Algumas escolas bíblicas de férias, ela tem uma lição missionária e uma lição evangelística. Se você não consegue tempo para fazer as duas, faça uma lição evangelística. Pastor, o que é uma lição evangelística? É aquela que vai falar do amor de Deus para as nossas crianças. Então precisa ter uma lição bíblica. Outro elemento importante, atividades de fixação do aprendizado. Então, atividades que vão ajudar a criança a fixar aquilo que ela aprendeu. Como essas atividades? Pode ser uma atividade escrita com perguntas e respostas, pode ser um desenho para aquelas crianças que não sabem ler, pode ser uma cruzadinha, pode ser uma gincana bíblica com perguntas da lição, mas você precisa ter atividades de fixação daquilo que foi aprendido. Outra coisa essencial, recreação, brincadeiras mesmo, trazer brincadeiras no momento da escola bíblica de férias. A escola bíblica de férias não é uma escola dominical, então ela é bem mais descontraída e ela trabalha com crianças não cristãs. Então o objetivo é trazer o máximo possível de crianças que não frequentam a igreja para conhecer o nosso trabalho. Então você vai trazer brincadeiras. Quanto, pastor? Depende do número de crianças que você tem. Pode ser 2, 3, 4 brincadeiras. Você precisa ter um período determinado para isso e você vai fazer um período de recreação.
Outra coisa importante, sempre tem um período do lanche, então você vai servir um lanche. Lembrando que esse lanche, irmãos, não precisa ser algo muito chique, mas algo importante. Então você pode fazer e não ser repetitivo. Então fazer um lanche com bolacha num dia, pão no outro dia, cachorro quente no outro dia, pipoca no outro dia. Então variar o cardápio, mas sempre oferecer um lanche para as crianças. Outra coisa importante é entender que esse trabalho é um trabalho espiritual. Então levantar alguém, uma equipe de oração, intercessão por esse trabalho, para que esse trabalho venha alcançar o coração das crianças, para que esse trabalho venha falar fortemente ao coração das crianças. Então esses são os elementos da escola bíblica de férias. Ah, pastor, agora eu quero organizar minha escola bíblica de férias. Então como é que eu faço? Primeiro, lembre-se, escola bíblica de férias é um trabalho de evangelização. Então, muitas vezes, os líderes, quando vai fazer uma escola bíblica de férias, vai convidar crianças cristãs. Então, vou convidar a igreja A, a igreja B, a igreja C e reunir crianças cristãs. Pastor, é errado? Não é errado, mas é uma estratégia de evangelização. Então a tua prioridade é pensar como eu vou alcançar as crianças não cristãs que estão em torno da igreja. Como é que eu vou trazer essas crianças para dentro da igreja para conhecer nosso trabalho e ouvir falar de Jesus. Então o teu foco, primeira coisa ao elaborar a EBF, é um trabalho de evangelização infantil. Então como eu vou alcançar as crianças não cristãs? Pode convidar outras igrejas, outros grupos, mas tenha em mente alcançar as crianças não cristãs. Eles precisam ouvir falar de Jesus. A Bíblia diz em Mateus 18,14, a vontade de Deus é que nenhuma criança se perca. E você, meu irmão, você, meu irmão, o que tem feito para que nenhuma criança se perca? É bom pensarmos, porque Deus vai pedir de nós aquilo que Ele nos deu. Então, primeira coisa, uma estratégia evangelística. Depois você vai escolher um tema. A escola bíblica de férias, ela sempre tem um tema. Pastor, qual é o tema que eu escolho? A necessidade do teu grupo. Aqui na igreja, a nossa escola bíblica de férias vai falar de família, porque nós estamos vendo muitos problemas de família, as crianças com noção errada de família. Então, a necessidade do teu grupo é o tema da tua escola bíblica de férias. Quantos dias, pastor, ela vai durar? Aí, irmão, você vê a tua disponibilidade, o pessoal que você tem. A escola bíblica de férias, ela pode durar 5 dias. Então ela pode começar na segunda e terminar na sexta, ela pode durar 3 dias, começando na quarta-feira e terminando na sexta, e ela pode ser de um dia só, qualquer dia da semana. Pastor, posso fazer escola bíblica de férias no sábado e no domingo? Pode. Só que você lembra, por que escola bíblica de férias? Vai ocupar o tempo ocioso das crianças que não estão na escola. Então, para o trabalho ser objetivo e cumprir o seu propósito, faça na semana, trazendo as crianças que estão na rua para dentro da igreja. Então, o importante é isso. E fora das férias, pastor, posso fazer? Pode, mas daí não é EBF, é EBI, Escola Bíblica Infantil. Então isso é muito importante a gente lembrar. Qual o tempo da aula? A aula pode durar de 2 horas a 3 horas, com recreação, com palavra. Então você vai ter esse período para aula. Pastor, reúno todas as crianças, eu posso, irmãos, trabalhar com classes específicas, porque é uma escola bíblica. Então você pode dividir classes. Então como é que eu faço essa divisão? A gente vai dar a sugestão de 2 em 2 anos. De 0 a 4 anos você vai trabalhar com uma classe chamada berçário. De 5 a 6 anos você vai trabalhar com uma classe chamada pré-primário. De 7 a 8 anos, você vai trabalhar com uma classe chamada primários. De 9 a 10 anos, você vai ter uma classe separada para juniores. De 11 a 12 anos, você vai ter uma classe separada para pré-adolescentes. E de 12 a 14 anos, uma sala de adolescentes. Pastor, o que tem de ter nessa sala? Normalmente um professor e um auxiliar para ajudar ele nessa sala de aula. Então você pode dividir em salas de aula. Pastor, a minha equipe é pequena, não tenho tantas pessoas, o que eu faço? Você pode dividir em 2 grupos, alfabetizados e não alfabetizados. Então você faz essa divisão, também te ajuda. Ou a classe única, com todas as crianças, mas pensando em estratégia pedagógica para alcançar todas as faixas etárias dessa classe.
Legal? Então separe em classes, isso vai te ajudar bastante. Outra coisa, quais as equipes que eu vou ter para trabalhar na IBF? Nós dividimos em 3 pontos. Coordenação, então um coordenador e um vice-coordenador que vai coordenar todo esse trabalho. Equipe de evangelização e discipulado, são aqueles responsáveis pela lição bíblica que vão ministrar as crianças, vão preparar os louvores, vão preparar os versículos. Então a equipe de evangelização e discipulado e a equipe de recreação, são aqueles que vão fazer a brincadeira com as crianças. Então essas 3 equipes vão te ajudar bastante nesse trabalho, vão te dar uma boa facilidade. Como é que eu vou divulgar a Escola Bíblica de Férias na minha comunidade? Você pode usar cartazes, fazer cartazes, colocar no comércio, pode usar panfleto, que a gente usa bastante panfleto, mas lembrando que a criança se esquece muito rápido. Então, se for usar panfleto, ou na manhã, se o trabalho for à tarde, você faz a panfletagem de manhã, ou 1 hora e meia antes do evento, você sai pelas ruas do bairro e faz a panfletagem. Não recomendamos fazer uma semana antes, 2 dias antes, porque as crianças vão esquecer e não vão vir na sua escola bíblica de férias. Outra coisa importante, crie um grupo de oração e intercessão. Então você precisa de um grupo orando, intercedendo em favor desse trabalho que você vai fazer. É um trabalho espiritual e a gente vai precisar desse grupo orando por nós. Algumas dicas importantes para você que vai fazer pela primeira vez a sua escola bíblica de férias. Primeiro, prepare o local. Então faça uma decoração básica, mas deixe o local diferente para que as crianças ao chegarem olhem e digam: alguém se lembrou de mim. Um local preparado move já o coração das crianças. Tenha uma boa equipe de recepção. Então aqueles que vão ficar na porta, pessoas carinhosas, acolhedoras, que vão acolher as crianças. Crianças não cristãs, quando elas estão no ambiente, elas chegam meio ressabiadas, eles chegam na porta da igreja e vão embora, por não ter alguém que conhece, por nunca for naquele lugar. Então quem está na recepção tem que estar esperto, viu a criança, se aproximou, se aproxima, conversa com ela, conduz ela para dentro do templo. Outra coisa, deixa essas crianças se sentirem à vontade. O que é isso, pastor? Se elas não quiserem dançar no momento da dança, do louvor, deixa elas. Se elas não quiserem participar da brincadeira, dê liberdade, que elas estão num ambiente diferente. Quando elas acostumar com o ambiente, você vai ver que elas se integram e acabam se tornando parte da igreja. Outra coisa importante, faça um cadastro das crianças. Por quê, pastor? Porque todo trabalho que você vai fazer, você vai precisar fazer algo muito importante, que é dar continuidade. Outra coisa, motive as crianças locais a serem acolhedoras, se aproximar das crianças que estão chegando. Recompense aquelas crianças que vão vir em todas as aulas da Escola Bíblica de Férias, com um presente, com um certificado, com um sorteio. Outra coisa, dê continuidade ao trabalho da Escola Bíblica de Férias. Pastor, como é que eu faço isso? Com um trabalho de discipulado após a Escola Bíblica de Férias. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Barak, para você receber a tua apostila, para você receber o teu certificado. A senha é Escola Bíblica de Férias, um projeto de Deus. Mande essa senha e nós vamos mandar para você todo o material, a apostila, e mandar o teu certificado. É muito bom ter você com a gente. Sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Nosso Centro de Treinamento Barak tem um curso especial para você. Se você quer aprender teologia, temos um curso de teologia com 11 matérias, sendo 6 só voltado ao Ministério Infantil. Se você quer se aperfeiçoar no trabalho com crianças, temos um curso de formação de professores de 4 meses, que vão te tornar um professor mais eficaz no ministério com crianças. Temos curso rápido de aconselhamento pastoral no Ministério Infantil, aconselhamento pastoral no Ministério com adolescente, capacitações especiais, presenciais na tua igreja. Se você precisa de alguém que vá na tua igreja, estamos à disposição. Temos muita coisa para você. Então, Deus te abençoe. Foi muito bom ter você conosco. Mais informações do curso, WhatsApp 19 981 16 8012. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.